Jesus. Nós vamos dizer: vim para dizer que eu te amo, Jesus. Vim para dizer, te amo, Jesus. És tudo para mim. Boa tarde a todos os nossos ouvintes da Rádio Sagrada Família. Começamos nesse sábado mais um programa Nossa Igreja. Neste sábado vamos refletir, vamos pensar juntos sobre uma grande festa que vamos celebrar no dia de amanhã, a festa de Cristo Rei. Gostaria de convidar a todos nós que estamos agora reunidos nesse momento, fazer um minuto de silêncio no nosso coração, respirar profundo, fechar os nossos olhos, entrar na presença de Deus que está nos ouvindo neste momento. Vamos fazer uma oração especial no nosso coração para começar esse momento junto a nosso Senhor Jesus Cristo. E agora de pé, e em mim agora todos juntos, vim para adorar-te, juntos. No programa de hoje, vamos refletir sobre a festa que celebramos no dia de amanhã, a festa de Cristo Rei. A liturgia durante esse ano nos foi conduzindo pelo tempo ordinário, assim que chegamos agora ao momento do Advento, o tempo do Advento que nos vai preparar para o Natal. Amanhã celebraremos o último domingo do tempo ordinário que a Igreja dedica desde o início do século XIX à festa e à solenidade de Cristo Rei. É uma festa tão importante que uma das petições que nós fazemos no Pai Nosso, uma das 7 petições do Pai Nosso, é justamente a festa, faz referência à festa que celebramos amanhã. Quando nós dizemos, cada vez quando rezamos, venha a nós o vosso reino, justamente estamos pedindo a Deus que o seu reino se estabeleça nos nossos corações. A festa que vamos celebrar o dia de amanhã é uma festa importante. E por isso, nessa palestra, nós queremos refletir, tentar entender um pouco melhor o que significa o reino de Deus. O que significa que Cristo seja Rei nas nossas vidas. Como cada vez quando nós pensamos numa coisa dessas, surgem mais perguntas quase que respostas. É assim como, pelo menos para mim, surgem algumas perguntas que vou tentar ir respondendo durante esses minutos que temos juntos. Por que, ou o que significa que Cristo seja Rei? Como é esse reinado de Cristo? Quem pertence a esse reino, por exemplo? O Evangelho que escutaremos amanhã na missa nos dá uma resposta. Estão ali, do lado da cruz de Jesus, os fariseus, os príncipes dos sacerdotes, 2 ladrões, um a cada lado dele. Eu imagino que também os soldados que estão ali presenciando aquele momento também interrogariam a Jesus e diriam: mas se tu és o Messias, desce dessa cruz e nós creremos em ti. Aquela frase não foi só uma ingratidão ao sacrifício que Jesus estava fazendo, mas também uma tentação. Que fácil seria para Jesus descer da cruz naquele momento, fazer que essas pessoas vissem aquela obra maravilhosa, aquele milagre também de Jesus glorioso, e então acreditassem nele. Mas por que Jesus não o fez? Porque eis a tentação.
de terminar de realizar a sua missão da nossa redenção eterna, não culminar a sua obra de amor até o último momento, como naquela frase que ouvimos, Deus nos amou até o último. Deus a si mesmo até as últimas consequências. Eis a tentação. E o Evangelho de amanhã nos mostrará justamente a esse Jesus na cruz, que é chamado Rei. Um Rei que reina na cruz. Ademais, o Evangelho nos dá outras respostas. Vemos um Rei que reina desde a cruz. Um Rei que reina com uma coroa de espinhos. Um Rei que tem por trono uma cruz. Que coisa tão misteriosa para o nosso entendimento, para a nossa razão. Vamos então tentar entrar um pouco mais no que significa esse reino de Jesus Cristo. O que Jesus quer nos ensinar? O que Jesus quer nos ensinar que para ser rei, ele teve que estar numa cruz e teve que entregar-se até o último. Como é o reino de Cristo? Qual é esse reino de Deus? O reino de Deus, portanto, não temos que confundir-nos com um reino como tantas vezes, infelizmente, vemos no mundo de hoje e no qual também foi instituído essa solenidade que vamos celebrar o dia de amanhã. Para vocês terem um pouquinho uma noção da história da instituição dessa festa, como foi que surgiu essa festa na igreja, essa solenidade na igreja, justamente o Papa Pio XI, naquele momento no qual florescia o nazismo na Alemanha, florescia o fascismo na Itália, outros despotismos modernos como o comunismo na Rússia, etc. Naquele justo momento, o Papa Pio quis dizer, diante de todas aquelas manifestações despóticas modernas, que o reino não é um reino temporal, mas é um reino que vem do céu. O reino é o verdadeiro reino de Deus, e não qualquer outra coisa humana. Nós temos que entender o reino de Deus não como um reino material, um reino que vai se estendendo conforme quantas mais pessoas se aderirem a esse reino de Deus. Não. O reino de Cristo é um reino, sim, de quanto mais pessoas se aderem a ele, mas se aderem no seu coração, no seu interior. Portanto, é um reino espiritual. Um reino que cresce espiritualmente nos corações de cada um de nós. E aqui vamos chegar justamente à parte mais importante. Jesus tem que conquistar o meu coração, ele tem que reinar em primeiro lugar no meu coração, e então desde o meu coração eu vou também fazer que o reino de Deus vai se estendendo cada vez mais nos corações de todas as pessoas que estão ao nosso redor e por fim nos corações de toda a nossa sociedade. O reino de Deus é um reino que não tem limite de espaço, ele não é numa geografia, no Brasil, na Latinoamérica, na América inteira, na Europa, não. O reino de Deus é um reino que não é material, ele não pode ser medido com uns limites, com umas fronteiras. O reino de Deus tampouco é um reino temporal, um reino que teve um começo, um desenvolvimento e um final. Deus está por em cima do tempo e, portanto, o seu reino também está por em cima do tempo. É um reino eterno, que significa sem tempo. Portanto, um reino que existiu desde sempre e existirá para sempre. E essa é a nossa maior esperança. Nós pertencemos a um reino que Deus mesmo, que é a presença de Deus mesmo e que nunca terminará. Essa é a nossa grande esperança. A esperança de todo cristão é justamente essa, o reino de Deus para toda a eternidade. Jesus mesmo definiu o seu reino naquele famoso encontro com Pilatos, no qual Jesus, diante de tantas interrogações de Pilatos, que queria perguntar o que ele fazia, o que ele deixava de fazer, por que isso, por que daquilo, e Jesus, em todo o tempo, permanecia em silêncio, diz o Evangelho. Por que Jesus permanecia em silêncio? Sendo que Pilatos mesmo disse para ele,
Mas tu não sabes que eu tenho poder para condenar-te ou poder para deixar-te livre? E Jesus não respondia. E Jesus não se defendia. Por quê? Justamente porque Pilatos estava falando de um reino temporal. Pilatos interrogava Jesus, interpelava Jesus sobre os seus quefazeres políticos, que era o que ameaçava o reino, o Império Romano daquela época, do qual Pilatos era governador e, portanto, devia defender. Mas Jesus, quando Pilatos faz a pergunta, e o que é a verdade? Antes de responder aquela pergunta, Jesus justamente disse, naquele capítulo maravilhoso de João 18, o meu reino não é deste mundo. O reino de Deus não é um reino que nós podemos ver, tocar, é um reino espiritual. Que depois, claro, nas suas manifestações, nós tocaremos, nós sentiremos, porque ele se faz presente nas nossas vidas. Segunda pergunta que nós queremos fazer a Jesus é: como é o reino de Cristo? Quem pertence a este reino? E aqui temos que dizer, em primeiro lugar, que Jesus é sem dúvida um rei diferente. Ele é soberano, ele é Senhor. Por quê? Porque ele é criador de tudo que existe, tudo pertence a ele neste mundo. E que pena que tantas vezes nós não reconhecemos a autoria de Deus, que ele é o proprietário de tudo quanto existe. Se nós reconhecêssemos a Deus como dono, Senhor, Criador, quem fez tudo o que existisse, que diferente seria a nossa relação com as coisas. Nós escutamos hoje em dia esses grupos, por exemplo, que defendem a natureza, esses grupos ecológicos. Eles defendem que devemos respeitar a natureza, os bosques, etc. E é verdade, eles têm razão em certo sentido. Talvez não depois no jeito como fazem, mas eles têm razão. Por quê? Porque nós devemos ter uma atitude de respeito à natureza. Por quê? Porque não nos pertence, não é do homem, é de Deus. Foi Deus quem a fez. Nós, portanto, dispomos para o nosso bem, para o melhor utilizo, para a melhor vida do homem, mas não é que nós podemos dispor como queremos e, portanto, esbanjar e fazer o que queremos fazer daquilo. Não. Usar na medida como Deus nos ensinou. Portanto, Jesus, Deus, é soberano. É soberano do mundo, porque Ele criou o mundo, mas é soberano da minha vida, porque foi Ele quem me criou, foi Ele quem me fez, foi Ele quem um dia, e olhem, isso é maravilhoso, pensou em ti, em mim, em cada um de nós e permitiu que nós entrássemos na existência. Que maravilhoso! Deus um dia pensou em mim, não só que Ele pensou só uma vez em mim, também não é assim. Ele pensou em mim, pensou um plano para mim, pensou que eu existisse e dentro desse plano e dentro dessa existência, toda a minha realidade, toda a minha vida e a minha eternidade. Que maravilhoso! Nós pertencemos a Deus. Deus é nosso soberano, Deus é o nosso Senhor. É Ele quem nos sustenta, diz o Evangelho, que faz chover sobre os justos e os injustos. A Deus devemos o sol de cada dia, os frutos da terra, os benefícios. Eu estou transmitindo essa mensagem desde aqui de Roma e desde aqui já começamos a sentir um pouco do inverno, friozinho, fresco, a chuva. Mas inclusive a chuva é um dom de Deus e é um grande dom de Deus. E um dia que tu não pode nem sair de casa, que tu tem que ficar ali porque está chovendo, como hoje aqui em Roma, e tu fala, puxa vida, um sábado e eu tenho que ficar aqui em casa. Barbaridade! Mas nós temos que agradecer também e ver a Deus em tudo aquilo que Ele permite nas nossas vidas. A chuva que nos faz lembrar as graças de Deus que são derramadas nas nossas vidas, em cada um de nós. Quantas maravilhas temos que agradecer a Deus. Portanto, Deus me fez, Deus me criou, eu pertenço a Deus, tudo aquilo que está ao meu redor, a minha própria vida, e eu tenho que agradecer a Deus. E não só por tudo isso, mas até porque Ele chegou ao momento extremo de dar a sua vida em resgate por nós. Nós que éramos pecadores, nós que tínhamos perdido a possibilidade de entrar nos céus, e Deus
que se fez homem, que se encarnou, como conversamos na palestra do sábado passado, Deus que se encarnou, que veio habitar em meio a nós e nos redimiu pelo seu sangue, nos redimiu pelo sacrifício da cruz, que vamos ler também no Evangelho de amanhã, onde Deus é rei, reinando desde uma cruz. Não obstante, Jesus, como dizia, é um rei diferente. Por quê? Porque a sua forma de reinar, de governar, é de um modo diferente. Jesus governa com o cajado do amor. O seu trono é o trono da misericórdia. O seu trono é o trono do perdão. Ele endossa a coroa da paternidade e da justiça, que é ao mesmo tempo compreensão. Mas vocês me digam, que rei há no mundo que é assim? Sem dúvida, o reino de Cristo é um reino diferente. É um reino de amor. É um reino que Ele quer penetrar cada vez mais nos nossos corações. Assim escutamos a sua mesma boca, aquela que eu acho que é das frases mais bonitas de todo o Evangelho. Não vos chamo servos, mas vos chamo amigos. Vamos escutar de novo essa frase? Não vos chamo servos, mas vos chamo amigos. E é bem fácil de aprender a cita, né? Nós que escutamos tantas vezes os evangélicos que dizem João 18:35, Mateus 40, eu digo 40 não pode chegar, porque tem 26 só. Mateus 26, Lucas 14. A gente escuta tantas vezes essas coisas e quase que te bombardeia de tanto número, quando o importante é entender a essência. Não importa tanto saber o número, mas o que diz, e não importa tanto saber da boca para fora, mas no nosso coração. Que aquilo seja vivido no nosso coração. Portanto, eu não vos chamo servo, eu vos chamo amigos. João 15:15, uma cita fácil até de entender, de lembrar, de memorizar. 15:15, repete 2 vezes o número. Mas como dizia, o importante é viver sabendo o que aquilo significa, fazer próprio na nossa vida. E que frase tão maravilhosa, que significa, então, que Jesus não nos chama como quem reina, governa, né, sobre nós, impondo-nos o que nós temos que fazer, mas é um rei que é amigo. Que é amigo. E a gente vai falar agora o que significa ser amigo, mais para frente. Quem não deseja pertencer a esse reinado de tão bondoso e tão magnífico Senhor? Simplesmente, o que temos que fazer? O que temos que fazer para pertencer a esse reino? Ser amigos de Jesus. Como todo reino, os inimigos não faltam. E digam-me vocês, se nós não sentimos cada dia na nossa vida esses reis que bombardeiam a nossa, porque querem nos conquistar, querem arrastrar-nos para o seu reino. Essa forma de pensar, talvez, do mundo que me leve a julgar as coisas conforme me dizem. Essa rainha que é a televisão que às vezes faz que eu pense conforme eles me projetam ali. Essa outra rainha que é a internet que me conduz pelas suas mãos a fazer e a pensar e a julgar e a ter o critério que ele me diz ali. Quantos inimigos há no mundo de hoje, quantos reis inimigos que me querem conquistar. E nós temos que estar atentos a esses reis, para não deixar-nos arrastrar por eles, mas que seja o reino de Jesus aquele que me conduza. O reino de Jesus, como dizíamos, é, portanto, um reino espiritual. Se estende de forma espiritual nas nossas vidas. Ele deve ir tomando possessão cada vez mais dos nossos corações. Tem que ir permeando, penetrando, conquistando os nossos corações. Como? Como nós vamos fazer que Jesus penetre no meu coração? Como eu faço para que Jesus entre, Ele penetre, Ele inunde completamente o meu coração, até o mais íntimo? Justamente sendo amigos de Jesus. E como que nós vamos ser amigos de Jesus? De uma forma muito simples. No Evangelho, temos vários testemunhos de que Jesus tinha amigos. Lá no Evangelho de João também, mais uma vez, se não me engano é João 12 ou João 11, dizia, quando Jesus, antes de subir a Jerusalém, se encontra com Marta, com Maria e com Lázaro.
e diz o Evangelho que eram amigos de Jesus. Ou também, quantas vezes nós escutamos, por exemplo, dos discípulos que Jesus disse: eu vos chamo amigos, naquele contexto que nós tínhamos falado antes, de João 15, na última ceia, ou a clara declaração, uma verdadeira declaração de amor de um amigo fiel, de um amigo verdadeiro. Não há maior amor no mundo que aquele que dá a vida pelo seu amigo. Não há maior amor no mundo que aquele que dá a vida pelo seu amigo. Que coisa tão maravilhosa! Jesus é amigo e Jesus quer ser meu amigo e quer que eu seja seu amigo. Jesus está em busca da minha amizade. Por quê? Ele necessita a minha amizade? Não. Jesus não necessita a minha amizade, ele não necessita nada, ele é Deus. Se necessitasse alguma coisa, deixaria de ser Deus, porque então seria limitado. Mas de certa forma Jesus se faz necessitar. Se faz necessitar porque ele sabe que é para o meu bem. Veja como é o amor desinteressado de Deus, que inclusive nas suas necessidades, entre aspas, as suas necessidades são as minhas necessidades, que ele faz suas, que ele faz que ele mesmo sinta a necessidade para que eu me sinta melhor, para que eu o ame mais. Portanto, Jesus quer que eu seja seu amigo. E como vamos fazer para que Jesus seja o meu amigo? De uma forma muito simples, simplesmente estando perto dele. Aqui seria bom cada um de nós pensar no nosso interior: como está sendo a minha amizade com Jesus? A amizade passa por diversos passos, diversas etapas. Em primeiro lugar, a gente conhece a pessoa. Depois, devagarzinho, tu vai cada vez aprofundizando essa amizade, tu vai conhecendo mais a pessoa. Depois, passa a uma fase de confiança. Aquela pessoa confia em ti e, portanto, confia as suas coisas. Ele te conta aquelas coisas talvez mais íntimas, mais pessoais, aquelas que não se diz para todo mundo, só para uns poucos, ou às vezes só para um, que é aquele teu amigo preferido, entre os teus melhores amigos, né? E então passa essa fase da confiança, e ao mesmo tempo a confiança é das duas partes. Eu confio as minhas coisas para ele, mas eu sei que também ele confia em mim. Confia em mim porque também ele pode passar por um momento e ele vai sentir a minha reciprocidade. Ele vai sentir que eu também estou aberto a ele. E, portanto, vai havendo essa relação de amigo, até chegar àquele nível que dizia Santo Agostinho, que um amigo é outro eu, alter ego, dizia Santo Agostinho, alter ipsius, em latim, outro eu, a outra metade de mim mesmo. Tanta foi a experiência de Santo Agostinho que ele narra nos livros das suas confissões, que é um livro da sua vida, uma autobiografia, junto com muitos outros elementos. Ele narra que quando na sua juventude ele perdeu o seu amigo, ele sentiu que tinha perdido a metade dele mesmo, como se tivesse morto, perdido a metade de si mesmo. E assim, às vezes é tão triste, nós também, quando por uma situação ou por outra perdemos um amigo, parece justamente que perdemos a metade de nós mesmos. Parece que parte do nosso coração foi junto com aquele amigo. Por quê? Porque a relação que se chega a estabelecer entre amigos é uma coisa muito profunda, muito grande. Essa mesma relação eu tenho que ter com Jesus. Mas como vamos chegar a ter uma relação assim com Jesus? Em primeiro lugar, temos que conhecer a Jesus. E conhecer a Jesus, olhem bem, é saber que Jesus é uma pessoa. É uma pessoa. Jesus não é tão bonito, tão legal, é tão bom escutar o Papa Francisco. Ele é maravilhoso quando ele conta as coisas. Ele usa umas imagens que faz tu entender com uma palavra o que ele está querendo dizer. Ele fala que Jesus não é um spray, um ar que está assim, rodeando a nossa vida, uma energia, uma coisa. Não, Jesus é uma pessoa. Claro, ele não está limitado pelo espaço físico como nós. Mas Jesus é uma pessoa que sente, é uma pessoa que escuta, é uma pessoa que vê. Jesus, nesse momento, nos está vendo. Jesus, nesse momento, está nos escutando. Jesus é uma pessoa, em cada momento, quando tu fecha o teu olho, tu entra no teu coração e diz: Jesus, eu sei que tu estás comigo nesse momento. Jesus, eu sinto a tua presença.
Eu sei que tu está me escutando. Jesus está realmente te escutando naquele momento. Porque Ele é teu amigo, Ele está do teu lado. Jesus está sempre ali, Ele jamais te abandona. Jamais te abandona. Só às vezes a gente se distrai com tantas coisas, a gente faz tantas coisas, vai para cima, para baixo, desce, sobe, vai e volta. E a gente esquece de Jesus que está ali do nosso lado. Que Ele vai nos acompanhando, vai e volta com a gente. E quantas vezes, como dizia também uma carta tão linda que escrevi, assinado no final da carta Jesus Cristo, quantas vezes naquela carta a gente sentia essa expressão de Jesus que dizia que Ele tinha estado comigo no trabalho e eu tinha esquecido de dirigir uma palavra a Ele. Ele tinha estado comigo nos estudos e eu esqueci de dirigir uma palavra a Ele. Ele tinha estado comigo nas pessoas que estavam ao meu redor e eu esqueci de dirigir um pensamento a Ele, uma manifestação de gratidão a Jesus. Jesus é uma pessoa e Ele precisa também escutar o que nós temos a falar, o que nós temos que falar para Ele. Por isso, não perdamos a confiança. Digamos com toda a simplicidade: Jesus, obrigado por este dia. Jesus, dá-me a força nesse momento. Jesus, eu sei que Tu está aqui comigo agora que eu estou trabalhando, agora que eu estou fazendo esse dever, agora que eu estou realizando essa minha responsabilidade. Eu sei que Tu estás aqui comigo, Jesus. Né? Que bonita essa relação no qual eu levo Jesus comigo durante todo o meu dia. Durante todo o meu dia. Nunca vou esquecer uma história tão bonita que eu escutei da minha tia, que dizia sempre que cada vez que ela vai de manhã para o trabalho, no seu carro, ela faz, né, na sua imaginação que Jesus está do banco do lado e durante todo o caminho, todo o trajeto de ida de casa ao trabalho, ela vai conversando com Jesus. Como se Jesus estivesse realmente, fisicamente, ali sentado. E Ele está realmente ali, Ele escuta o que ela vai dizendo. Que bonita história. E tomara que cada um de nós também fizéssemos sempre assim nas nossas vidas. Jesus, eu sei que Tu está aqui do meu lado agora, eu caminho contigo, eu vou contigo, eu trabalho contigo. Façamos de Jesus esse amigo que está sempre perto de nós. Sempre perto de nós. E assim é como a gente vai crescendo também naquele segundo passo, que é o passo da confiança. Da confiança. A confiança se tem só, olhem, prestem atenção, a confiança se tem só quando eu sei que aquela pessoa vai me ajudar. Se eu não soubesse, se eu não tivesse a certeza de que aquela pessoa me fosse ajudar, eu não confiaria naquilo. Mesmo que fosse ajudar-me escutando-me. E qual eu pudesse, né, me liberar daquele peso, desafogar-me. E já é uma ajuda enorme, uma ajuda grande. Jesus tem que deixar, eu tenho que fazer que a minha confiança cresça cada vez mais em Jesus. Fazer que Jesus cada vez tenha mais espaço no meu coração. E é assim, nessa amizade íntima, nessa confiança, que Jesus vai se tornar a outra metade de mim mesmo. Aquela frase latina, um alter ego, um alter ipsis, outro eu mesmo. Que quando eu perca Jesus em algum momento, e eu tomara que isso nunca aconteça, eu sinta a minha alma partida, o meu coração como se tivesse quebrado. Por quê? Porque eu perdi o meu grande amigo. E tomara que isso não seja assim. Mas, que como também acontece quando a gente se agobia às vezes porque não pude conversar comigo e eu estou ali preocupado, pensando, que também seja assim com Jesus. Puxa, Jesus, até hoje, até agora eu não pude conversar contigo, eu estava ocupado com 1000 coisas, com 1000 tarefas, e não pude conversar contigo, o meu coração estava esperando esse momento, né? Nós pensamos que às vezes pensamos ir numa igreja para conversar com Jesus. É verdade, é muito melhor porque Jesus está ali presente na Eucaristia. Mas Jesus também está no meu interior, na minha alma habita a Santíssima Trindade. Quando nós recebemos a Jesus na Eucaristia, nós temos a Jesus sempre presente e nós somos uns sagrários, uns tabernáculos que vai caminhando. Jesus é custodiado no nosso coração, como é custodiado no tabernáculo, no sacrário da igreja. E, portanto, em qualquer momento a gente pode dirigir-se a Jesus. Podemos dirigir-nos a Jesus que está no nosso interior, que está no nosso coração. Então, nunca esqueçamos isso. Jesus é o nosso amigo. Jesus caminha do nosso lado. Jesus está sempre conosco. Nós temos que crescer nessa amizade com Jesus. E é então quando o reino de Deus vai começar.
a estender-se no nosso coração. O reino de Deus não é uma coisa diferente, uma coisa é amizade, outra coisa, às vezes nós categorizamos demais as coisas, né? Não é que uma coisa seja amizade com Cristo, a outra coisa seja os meus compromissos com Cristo, com a igreja, outra coisa seja o reino de Deus e depois outro tema que nós vamos... Tudo está muito unido. Sendo amigos de Jesus, somos melhores vassalos do seu reino, somos melhores membros do seu reino. Jesus, que é rei, é ao mesmo tempo amigo. E então Jesus, que é amigo, penetra no meu coração e cada vez vai reinando no meu coração. Mas Jesus também tem uma forma muito especial de reinar e a qual eu queria também fazer referência agora. E é que quando Jesus reina no coração, Jesus é um rei exigente. E isso eu acho que nenhum de nós não é consciente. Puxa vida, Padre, como o Evangelho é exigente, como a igreja é exigente nas suas normas. A igreja é exigente porque ela aplica o Evangelho. Mas o Evangelho é duro, o Evangelho muitas vezes dói. Quando Jesus diz que temos que perdoar os inimigos, quando Jesus diz que temos que dar a outra face quando alguém nos bate, quando Jesus diz, além dessa parte que é um pouco mais heróica, por assim dizer, mas também é exigente contra o nosso orgulho, quando Jesus diz que quando nós demos limosna, quando nós jejuarmos, não fazer diante dos demais, quando nós rezarmos, não fazer diante dos demais, mas fazer no oculto. E o teu Pai que vê no oculto te recompensará. Puxa vida, que exigente contra o nosso orgulho. Mas é porque Jesus é assim. E não é assim por ser assim, é assim porque é o melhor para nós mesmos. É como um pai e uma mãe que exige do seu filho, e não exige simplesmente porque ele quer ser exigente, porque ele quer mostrar que é ele quem manda ele. Não. Jesus é exigente como um pai e uma mãe é exigente porque no fundo ele quer o melhor de nós mesmos. E a igreja, esposa de Cristo, corpo místico de Cristo, é exigente também. Por quê? Porque ela quer o melhor de nós mesmos. Às vezes é difícil entender, às vezes custa, puxa vida, mas por que isso é assim? Por quê? Por quê? Por que tantas vezes a gente se pergunta? Mas no fundo, se a gente pensa um pouco, a gente vai se render conta que é o melhor para nós mesmos. E isso é o que nós temos que agradecer, e isso é o que nós temos que presenciar cada dia na nossa vida. E portanto Jesus é um rei exigente. É um rei exigente em três aspectos eu gostaria de refletir agora de modo até breve, porque o nosso tempo está terminando. É um rei que quer que nós façamos dele o centro, o critério e o modelo das nossas vidas. Três palavras: centro, critério e modelo das nossas vidas. Em primeiro lugar, centro das nossas vidas. Quantas coisas querem ocupar o primeiro lugar das nossas vidas, né? E se não, basta nós vermos a televisão e está ali o produto que quer ser comprado, está ali as nossas necessidades, as prioridades da nossa vida. Até mesmo nós podemos pensar no nosso tempo. Quais são as prioridades que nós temos? E conforme as nossas prioridades, sabemos quais são as coisas mais importantes para nós. Se nós fazemos um exame de consciência e nós começarmos a escrever ali numa caderneta qual que é a coisa que mais me preocupa durante o dia, quais são as coisas que eu mais penso durante o dia, obviamente são os nossos deveres, e Deus quer que seja assim, porque o nosso primeiro chamado, a primeira coisa que Deus quer que nos ocupemos, seja dos nossos deveres. Mas aqueles deveres, todas aquelas coisas que nós fazemos, as nossas preocupações, o que tem de centro, no meio delas? O que é que as conduz? Jesus quer ser o centro das nossas vidas. Que tudo aquilo que nós façamos, que tudo aquilo que nós vejamos, que tudo aquilo que nós digamos, tudo tenha a Jesus no centro. E no centro quer dizer que Ele seja, o ponto de referência, seja aquilo que nós pensemos em cada momento. Além disso, também Jesus quer ser o critério das nossas vidas.
que significa critério? Critério é justamente, né, aquele parâmetro com o qual nós julgamos as coisas, a medida com a qual nós julgamos as coisas. E, portanto, eu posso fazer um juízo com um critério egoísta, e, portanto, pensando em mim mesmo. Ou posso fazer um juízo com um critério um pouco mais de uma forma ou de outra, centralizando sobre um aspecto ou sobre outro. Jesus tem que ser o critério da minha vida. Aquelas palavras, aqueles gestos que Jesus me ensinou no Evangelho, tem que ser a minha medida. Tem que ser a medida com a qual eu pegue, pense para fazer as coisas que eu faço. E, portanto, se o critério é Jesus, quando eu trato as pessoas que estão ao meu redor, o critério tem que ser Jesus. E qual foi o critério que Jesus deu para tratar os nossos irmãos que estão ao nosso redor? Todos eles, igualmente, foi o amor ao próximo. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Amai o próximo como a si mesmo, disse Jesus. Eis o critério, né? Nos meus horários, nos meus tempos, quantas vezes vou para cima, vou para baixo, puxa, se sobrar tempo, eu rezo um pouquinho. Se sobrar tempo, eu vou à missa. Se sobrar tempo, se não tiverem umas condições muito negativas, muito contrárias, eu faço isso, eu faço aquilo para Deus. Mas qual é o meu critério? Eu estou aqui vivendo aquele critério que Deus me deu lá no Deuteronômio, no Levítico, o primeiro mandamento. Amai a Deus sobre todas as coisas. Eis então que no reino de Cristo, no reino de Deus, Ele quer que nós o tenhamos como centro das nossas vidas, mas quer também que nós o tenhamos como critério. Que aquilo que Ele nos ensinou seja a medida com a qual nós julgamos e com a qual nós vivamos. Tudo o que nós vivemos, tudo o que nós fazemos, tudo o que nós realizamos no nosso dia a dia. E em terceiro e último lugar, Jesus quer ser um modelo da nossa vida. Isso é uma coisa maravilhosa, maravilhosa. Que bonito seria que cada dia nós nos espelhássemos em Jesus Cristo. Né? Cada dia de manhã nós vamos ali diante do espelho, quando a gente se acorda, se penteia, se arruma, se ajeita e vê como está. Que cada dia de manhã eu também me espelhe em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Senhor, hoje o que eu vou imitar de Ti? Hoje eu quero tratar o meu esposo, a minha esposa como Tu me ensinaste. Eu vou me espelhar em Ti, eu vou ser modelo, eu vou Te imitar nisso. Jesus, hoje eu vou Te imitar sendo paciente com as pessoas. Jesus, hoje eu vou Te imitar fazendo bem aos que eu não conheço. Jesus, hoje eu vou Te imitar tendo um coração mais compreensível. Jesus, hoje eu vou Te imitar fazendo com amor, com delicadeza, com finura os meus deveres. Não assim de qualquer jeito, mas com amor, com detalhe. Né? Que bonito que cada dia nós nos espelhássemos em Jesus e colocássemos um propósito. E então, o reino de Deus, ele vai te transformando porque ele vai cada dia conquistando mais o teu coração. Ele vai cada dia fazendo parte da tua vida de forma mais imponente, de forma mais grande. E então o reino de Deus vai se estendendo no teu coração. Por quê? Porque ele está te transformando. Quando a gente se espelha em Jesus, quando Jesus é o nosso modelo, quando nós nos deixamos guiar pelos critérios de Deus, quando nós fazemos o que Jesus nos ensinou, quando nós imitamos a Jesus, é que deixamos mais espaço para que Ele atue no nosso coração. E então, as nossas mesmas ações são espelho, são reflexo das ações de Deus, das ações de Jesus. E então, o reino de Deus está se estendendo no meu coração. E ao mesmo tempo que se estende no meu coração, se estende ao meu redor. Digam-me vocês, quanto faz um gesto de amor? Quanto transforma um gesto de amor? Aquele ditado é tão sábio, né? Que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. O amor é essa água, essa goteirinha tão delicada, tão fina, que vai batendo,
vai batendo, até que vai perfurando, muito devagarzinho, com muita paciência, com muita calma, mas com eficácia, e vai entrando. E assim é o reino de Deus. É um reino de Deus que não faz violência para entrar no seu coração. É um reino de Deus que não se impõe, mas é um reino que se oferece. É um reino que se dispõe. É um reino que vai te transformando, que vai entrando, que vai penetrando e que ao mesmo tempo que vai fazendo no teu coração, ao mesmo tempo tu também vai transformando o teu ao redor. E portanto esses gestos de amor vai transformando tantos corações. Peçamos a Jesus nesse dia que nos preparamos para a festa de Cristo Rei, Jesus, transformai o meu coração. Transformai o meu coração fazendo que eu seja o melhor amigo teu. Fazendo que a nossa amizade seja cada dia mais íntima, mais pessoal. Fazendo que cada dia eu me relacione contigo, Jesus, de uma forma mais espontânea, mais cordial, mais de amigo, tu a tu. Que nós não tenhamos nunca, Senhor Jesus, a desconfiança, o medo, né? A timidez de dirigir-nos a Ti e pedir o que precisamos, o que necessitamos. Peçamos a Jesus que transforme as nossas atitudes, que Ele penetre no meu coração e transforme o meu modo de ser, transforme o meu modo de agir, de atuar com os demais. Ele vai fazer, mas só na medida que tu deixe espaço para que Ele penetre no teu coração. E como? Sendo amigo de Jesus, deixando que Ele seja o teu centro, o teu modelo e o teu critério. Peçamos a Jesus que transforme cada dia mais o nosso coração nele, que nos faça melhores amigos seus e que nos faça melhores cristãos no seu santo reino de Deus. Agora vamos, antes de concluir esse momento de reflexão, vamos deixar um minuto também para que, se alguém tem alguma dúvida que gostaria, algum tema que gostaria que nós comunicássemos ainda, que nós conversássemos ainda, fiquem completamente à vontade de manifestar as suas dúvidas, os seus comentários. Enquanto isso, vamos colocar uma música e vamos esperar as intervenções também de vocês, que é a coisa mais importante. Vamos agora começar. Já foi a primeira parte daquela palestra, daquela coisa, espero que não tenha sido chato demais. E agora vamos também fazer a nossa conversa, o nosso diálogo com muito prazer. Muito obrigado. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu, tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele se importa com você. Nunca vi um amor tão grande assim. Seu caminhar, ele não desiste. Nunca vi um amor tão grande assim. Não importa quem você é, não importa
importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar, nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar, nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste. 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 Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele se importa, Ele compreende, nunca viu amor tão grande assim. De você, Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar, nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste, não desiste. Ele não desiste. Concluímos então a nossa palestra do dia de hoje. Agradeço de todo o coração a vossa escuta e vamos pedir a Jesus, por meio de Nossa Senhora, que nos abençoe. Senhor Jesus, te pedimos a tua bênção santíssima sobre cada um de nós, por meio da tua Santíssima Mãe Maria, que cada dia reine no nosso coração o teu reino. Te pedimos a graça de ser teus amigos fiéis, teus amigos que nunca se esqueçam de ti, teus amigos que vivem com amor essa amizade íntima, pessoal. Jesus, que cada dia nós interpelemos com essa ejaculatória para que o teu reino venha e cresça e transforme o nosso coração. Essa ejaculatória que diz, e tu mesmo nos ensinastes, venha a nós o vosso reino. Vamos rezar agora também para concluir, juntos, um Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Deus nos abençoe e nos guie sempre pelos seus caminhos, fazendo-nos cada dia discípulos mais fiéis do seu santo reino. Jesus Cristo, Rei nosso, venha a nós o vosso reino. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom fim de semana, um bom domingo para todos vocês, uma ótima semana e que Deus lhes abençoe sempre. Amém.